Agradeço os funcionários da faculdade que sempre estão nos assessorando, nos assistindo, com um carinho muito especial à biblioteca, porque a atenção, o zelo que elas têm conosco em nos atender e nos ajudar. Então eu não poderia deixar de agradecer. Agradeço muito a minha comunidade salesiana, os formadores e os formandos, que sempre nos motivam, nos incentivam e nos apoiam. Então, são palavras necessárias nesse momento. Falar sobre o livro, não vejo tanta necessidade. Os leitores depois poderão fazer a própria crítica. Farei uma pequena menção no final. Eu gostaria de falar um pouco da biografia desse grande teólogo que é Pannenberg, pouquíssimo conhecido no Brasil. Então eu vou fazer um pequeno histórico, com o tempo que me é permitido, vou ler para ser breve, desse teólogo que foi talvez, nas palavras do próprio Ratzinger, um dos maiores teólogos do século XX. Então, lerei uma síntese brevíssima da bibliografia de Pannenberg, um homem que publicou mais ou menos 20.000 páginas, que faleceu em 2014. Alguns traços biográficos do teólogo Wolfhard Pannenberg, considerado um dos maiores teólogos do século XX, entretanto não muito conhecido no Brasil. Marcou a teologia com uma vastíssima produção. Ele nasceu em 1928 na cidade de Stettin, cidade que fazia parte do território alemão e hoje é ligada à Polônia. Já em 1947, Pannenberg, sem se saber cristão ou não, vai estudar teologia em Berlim. A sua primeira grande novidade foi o contato com o núcleo teológico de Karl Barth, Deus é Deus. E ele, como jovem, fica impactado pela maneira com que aquela teologia propunha a soberana liberdade de Deus. Depois, na Basileia, ele estudará teologia com o próprio Karl Barth. Nesse período, ele teve a oportunidade de estudar também com Karl Jaspers, filósofo existencialista cristão, que muito o ajudou a entender o valor da religião como elemento fundamental da existência humana. Nos estudos realizados com Karl Barth, o jovem teólogo questionava o caráter absoluto do cristianismo, mas aceitava a soberania de Deus, a perspectiva singular de sua revelação em Cristo e a dimensão universal da teologia. Pannenberg não aceita o dualismo barthiano entre Deus e realidade natural. Para ele, a teologia podia partir de baixo, pois não há dualismo e não se pode cair numa indiferença em relação à história. Assim, com forte acento na história, a teologia assumida por Pannenberg terá um caráter mais ascendente que descendente, não deixando de indicar um equilíbrio entre as duas abordagens, sobretudo na cristologia. A partir de 1951, Pannenberg se estabelece na Universidade de Heidelberg, onde conclui seus estudos com a tese doutoral e habilitação para lecionar. Neste mesmo período, lecionava nessa universidade o grande exegeta Gerhard von Rad, que juntamente com Hans von Copenhausen formavam um grupo de estudos de teologia, chamado de Círculo de Heidelberg, com um forte enfoque na história. É nessa perspectiva histórica que será formulada a linha mestra da teologia de Pannenberg. Depois do tempo de Heidelberg, Pannenberg foi lecionar no Seminário Luterano de Wuppertal, convite feito por Jürgen Moltmann. E no ano de 1961, Pannenberg assume uma cátedra em Montgúcia. E no mesmo ano, junto com Ulrich Wilkens e os dois irmãos, Trotz Rudolph e Rolf Rudolph, publica sua teoria sobre a revelação como história. O trabalho mostra que a autorrevelação de Deus não se realizou de forma direta, como uma teofania,
senão indiretamente pelas obras de Deus na história. Depois do tempo em Mogúncia, Pannenberg foi para a Universidade de Munique, onde ficará até se aposentar. Em Munique, ele foi professor e também diretor do Instituto de Teologia Fundamental e Ecumênica, faculdade de teologia que na época havia sido recém-criada. Pannenberg sempre explorou seu interesse pela filosofia da história e pela história universal. Para sua reflexão sobre a história, o teólogo alemão fez uso de um amplo conhecimento da filosofia moderna, através do pensamento de Kant, Hegel, Heidegger e outros. Como é visível em sua produção acadêmica, ele trava diálogos profundos com Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Max Scheler, Karl Marx e Sigmund Freud, para então chegar a uma síntese consistente de sua construção teológica. A partir dos anos 70, Pannenberg começa a demonstrar interesse pela teologia, relacionando-a com as ciências naturais. Em 71 a 72, escreve alguns estudos sobre Teilhard de Chardin e se esforça para formular uma teologia da natureza, não deixando de abordar a clara distinção entre teologia e ciências naturais. Antes de citar a obra magna de Pannenberg, vale dizer que foi no solo fértil do conflito de pensamento com o grande astro reformado, o teólogo Karl Barth, que possibilitou a Pannenberg alçar voos mais altos por rincões diferentes de seu mestre. Sua teologia, diferente da do reformado, envereda para as fendas de um diálogo profundo com a modernidade. A verticalidade da irrevogável palavra de Deus assume a horizontalidade da revelação no Jesus da história. O amor sobrepõe ao temor. Finalmente, vale lembrar que sua obra se estende numa ampla produção acadêmica, entre livros, artigos e outros. Os 3 volumes da Systematische Theologie, traduzidos no Brasil recentemente, com certeza foi a obra magna desse teólogo. Estes 3 volumes representam a maturidade de um pensador que levou toda a sua caminhada intelectual com grande seriedade. É um denso e profundo caminho pela teologia ocidental, desde a teologia clássica até os nossos dias. Nessas obras fica claro o grande conhecimento que Pannenberg apresenta da patrística grega e latina, além de todo o itinerário da filosofia ocidental. Podemos concluir esta nota biográfica dizendo que Pannenberg é um dos maiores teólogos protestantes da contemporaneidade, aberto aos tempos atuais e com um paradigma interdisciplinar que caracteriza o seu fazer teológico. Ele consegue propor, através da teologia, um cristianismo autêntico e bem fundamentado, consistente e plausível de ser apresentado à sociedade secularizada do mundo atual. Faleceu aos 5 de setembro de 2014 em Munique. Sobre o livro o qual apresentamos hoje, eu faço uma pequena nota. O livro, na sua primeira parte, procura mostrar no autor estudado os fundamentos antropológicos para a fé cristã, ou seja, o homem não está entregue à própria sorte. Por isso, junto com o autor, dialogamos com a filosofia e as ciências modernas. A história é o elemento-chave para considerar os dados da revelação, assim como a constituição do homem como uma unidade corpóreo-espiritual. Pannenberg entende o ser humano numa unidade psicossomática entre corpo e espírito, 2 dimensões constitutivas e inseparáveis.
O corpo, diferente do pensamento grego, não é a prisão para a alma, mas condição material, núcleo mais íntimo da existência humana, como realidade subjetiva. O teólogo luterano vê nessa unidade a noção do homem como imago Dei. Enquanto transcendência, o homem é excentricidade, não é uma totalidade em si mesmo. A pessoa é autoconsciência, é autoconstrução, é identidade diante de tudo que a circunda. Pannenberg bebeu sobejamente da filosofia de Hegel e da noção de sujeito da filosofia kantiana. Sem perder os fundamentos clássicos do pensamento patrístico e escolástico, o teólogo estudado neste livro consegue situar o ser humano no proscênio da modernidade. A primeira parte do livro busca fazer esse caminho de forma sintética, porém com a devida clareza especulativa. Um capítulo da primeira parte do livro atenta-se à dimensão religiosa como um constitutivo antropológico, ou seja, antes dos fundamentos sobrenaturais e teológicos da religião, uma antropologia deve buscar suas bases no diálogo com as outras ciências, psicologia, biologia, história, etc. Desse modo, o livro mostra que a dimensão religiosa para Pannenberg adquire um fundamento natural, ou seja, é um constitutivo que já se manifesta como revelador do sobrenatural como transcendência. A segunda parte do livro é mais voltada para a ciência teológica. Sem constituir uma dicotomia com a primeira parte, buscamos centrar a atenção na teologia da história, na cristologia e na escatologia como desfecho final da vida humana. Toda a história tem seu fundamento em Deus. É para Ele que tudo converge. Pannenberg valoriza sobejamente, como já dissemos, a realização final da história, como destino definitivo da criação. Trata-se do momento decisivo, da palavra final de Deus para tudo que existe, ou seja, é o momento da síntese conclusiva da economia salvífica. A ação trinitária na história é mediada por Jesus Cristo. Ele é o centro, o pivô para o qual tudo converge. Eivada da influência agostiniano-luterana, a realidade humana é marcada pelo problema do pecado. Entretanto, o autor estudado da obra aqui apresentada supera Agostinho e supera também o seu pai reformador. Consegue imprimir uma ótica otimista numa sociedade marcada pela dor e o sofrimento. Mesmo nos equívocos da liberdade, a humanidade será atraída pela liberdade oferecida por Cristo, sentido último e definitivo da vida humana. A revelação feita ao povo de Israel projeta-se para o futuro na figura histórica do Jesus de Nazaré. O evento Cristo possui significado absoluto e primordial para a fé. Jesus é a escatologia já realizada. Nele, prolepticamente, já sabemos o que nos espera. A ressurreição de Jesus, evento histórico para Pannenberg, é o atestado final da esperança definitiva da igreja peregrina. Jesus garante a todos o acesso ao Pai. Ele reconcilia a humanidade decaída numa comunhão perene entre criaturas e Criador. A vida de Jesus forma uma unidade. Ela é mediação para o encontro definitivo entre o homem e Deus. A escatologia é a repetição de forma definitiva da afirmação do Gênesis. Deus viu que tudo era bom. Finalmente, Pannenberg lembra que a escatologia
é o momento em que o coração humano baterá no mesmo compasso do coração da Trindade. Deus será tudo em todos. Deus é amor. Então, nesse momento agora, vai ter a sessão de autógrafos do livro do professor Romildo. E o pessoal pode aqui se aproximar aqui para a sessão.